Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 6 e 7, nos diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos. Te louvamos, te adoramos, ó Jesus Cristo. Espírito Santo, nós compreendemos, entendemos pela tua palavra que esse é o teu ministério. Então vem, revela a tua palavra da tua forma aos nossos corações. O importante é que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Primeiro dia do ano e a gente fica sempre naquela coisa, sempre aquelas mesmas coisas, né? Projeção para o novo ano, expectativa. Até eu estava assistindo a reportagem hoje e o repórter parece que já tem até um aplicativo que as pessoas baixam e faz isso, seu planejamento para todo o ano. É certo que isso faz parte, né, da vida, da estrutura do ser humano. Mas Deus ele tem uma palavra para nós essa noite. O ser humano ele nasce, ele cresce e aí ele entra sempre no processo de crescimento, no processo de formação. E muitas mudanças. De uma certa forma, em um certo tempo, ele começa a priorizar algumas coisas, depois muda. Ele tem alguns sonhos, tem alguns desejos, tem algum objetivo em algumas profissões. E com o passar do tempo, isso vai mudando, se vai esquecendo. Algumas coisas ficam, mas o certo é que a maioria vão ficando para trás. O seu passado enterrado. E nós sabemos bem disso como a nossa infância, né? Nossa infância, a gente desejava, sonhava, imaginava ser algumas coisas e vai ficando. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e a gente começa a priorizar outras coisas. Está na estrutura do ser humano. Agora, até que ponto nós temos o conhecimento, até que ponto nós estamos priorizando aquilo que deveríamos priorizar, dando prioridade àquilo que deveríamos estar dando prioridade. O certo é que a vida ela passa e a Bíblia diz: não presuma o dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia, basta a cada dia o seu mal. O que Deus está nos fazendo entender é que o tempo ele não é algo controlável, algo que o ser humano ele tem controle. O tempo passa. E algumas oportunidades vão ficando para trás, e algumas coisas nunca mais voltarão, vão ficar no passado enterrado. E nós sabemos que não poucas pessoas, mas muitas pessoas, desse processo de vida aí, de não saber lidar com o tempo, não saber lidar com as situações, o tempo passa e chega àquela idade onde está mais maduro, mais velho, e olha para trás com certo saudosismo, com certa angústia, certa tristeza no coração, porque ele viu que perdeu momentos, ele viu que perdeu algumas circunstâncias, ele viu que a vida dele poderia ser diferente, mas ele passou o tempo priorizando algumas coisas que não deveria priorizar. Tentando viver o amanhã, só que o amanhã não nos pertence. O amanhã ele não é nosso, nós só temos o hoje. E essa palavra ela vem bem a calhar nesse momento, no começo de um ano. Às vezes são momentos que nós deixamos de viver. Às vezes são abraços que deveriam ser dados e não são dados em tempo oportuno, em oportunidades são dadas. E são simples coisas, mas que vão pesar lá na frente, quando olharmos para trás.
e o que tem acontecido na vida de muita gente nesse dia de hoje. Ao olhar para trás e olhar para a sua vida, ou se eu pudesse voltar no passado, eu faria tantas coisas diferentes. Quantos filhos estão nesse momento sem os seus pais, sem o pai, sem a sua mãe, e com saudade e tristeza no coração quando se lembra que deveriam ter honrado, deveriam ter aproveitado cada momento, mas priorizaram outras coisas e não deram atenção naquilo que deveria ter dado, e o tempo passou e isso não volta mais. E nós, o que temos priorizado e o que temos feito na nossa vida? Quais são as nossas projeções para 2021? Aonde está o Senhor Jesus no meio de tudo isso? E essa é uma palavra de Deus para nós essa noite. Como eu disse no começo da fala, a gente cresce e, entre aspas, a gente acha que amadurece. Mas, por muitas vezes, parece que quanto mais a gente acha que conhece, mais a gente deixa de conhecer e a gente começa ainda a fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões erradas. Planejar de forma errada, sem consultar a Deus. Mas o certo é que quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele vem para assumir o controle da nossa vida. Ele vem para escrever a nossa história. Ele vem para nos guiar, para apontar o caminho. Não para que nós venhamos apontar o caminho para ele quando queremos, consultar ele quando desejamos. E o texto que nós lemos essa noite fala de alguém que é um exemplo muito forte de tudo isso. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ainda quando criança, ele nasce. E dentro do contexto familiar, ele já vem, pelos seus pais, tendo uma projeção de um futuro para a sua vida. Ele nasce numa família rica, ele começa a crescer e ele começa a se destacar e se diferenciar pela sua capacidade acima da média. E para os seus pais ter uma condição financeira, aos 12 anos, Paulo ele é enviado para estudar, para ser preparado a ser um rabino aos pés de um dos maiores dos teólogos da época, doutor Gamaliel. E nós conhecemos a história de Paulo. Só que essa oportunidade não é dada a todos. Algumas pessoas tinham esse privilégio. Primeiro, tinha que ter dinheiro, tinha que ter recurso. Segundo, tinha que ter uma inteligência acima da média. E Paulo se destaca e ele é aceito e ele começa a ser preparado para ser rabino. E ele é instruído aos pés do maior teólogo da atualidade. Ele é preparado para fazer parte do sinédrio. Ele é preparado para ser rabino. Nós conhecemos que Paulo falava vários idiomas, é alguém culto, é alguém preparado. E Paulo agora, zeloso da lei, zeloso daquilo que ele aprendeu. Enquanto Paulo ele crescia aos pés de Gamaliel, era instruído, crescia também outro rabino, Jesus. E lá na frente, os seus caminhos iriam se cruzar. E nós conhecemos a história que Paulo ele começa agora a ser zeloso de uma lei de uma tal forma que ele começa a perseguir a igreja. Ele vive com tanta intensidade aquilo que ele crê, aquilo que ele projetou para a sua vida, os seus sonhos. Quem sabe Paulo, em passagem de anos como essa, como nós estamos passando nesse momento, Paulo dizia, não, esse ano eu vou com mais veemência contra esses cristãos, contra essa lei, contra essa religião.
Quem sabe a cada ano que passava, Paulo projetava e arquitetava e sonhava ser mais conceituado, ser mais culto, estudar mais, se preparar mais, se destacar mais. O certo é que ele se destaca no meio de toda essa perseguição à igreja, ao ponto de silenciar, entre aspas, a igreja. A igreja foge, a igreja é dispersa, uma perseguição veemente pelo Paulo. Ele estava presente no martírio de Estevão. As pessoas jogaram as suas vestes aos pés desse homem. Mas o tempo passa, e um dia ele, com cartas dos fariseus, dos sacerdotes, para perseguir, manietar, prender e até matar os cristãos. E ele vai para Damasco, e a caminho de Damasco, Jesus aparece. É o próprio Jesus que vem evangelizar Paulo. Parece que ninguém tinha coragem. E quando nós vemos no relato de Ananias, quando Deus aparece a Ananias e fala para Ananias, nós observamos que Ananias teme. Senhor, muito temos ouvido desse homem. Mas o próprio Jesus aparece naquele momento a Paulo. E nós conhecemos a história que Paulo ele cai cego. Jesus diz a ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aqui eu quero fazer uma aplicação para uma compreensão, um melhor entendimento. Observe o que Jesus diz. O que Paulo perseguia era a igreja. Mas o que Jesus diz, por que me persegue? Porque toda ação que é feita contra a igreja, e a igreja não como instituição, a igreja que somos nós, toda ação que é feita contra a nossa vida, toda palavra que é levantada de calúnia, toda acusação, toda afronta, ela é feita diretamente a Jesus. E no momento certo, Jesus vai tomar a frente, vai lidar com essas pessoas e vai lidar com essa situação. Porque quem toca em mim, quem toca em você também está tocando em Jesus. Foi isso que Jesus estava dizendo a Paulo, Paulo, por que me persegues? E o que Paulo diz aqui, ele reconhece imediatamente quem é Senhor. E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ali cego, é tomado pela mão e nós conhecemos que é levado para um lugar. E Deus aparece a Ananias, fala com Ananias, e Ananias ora por ele, ele recupera a visão. E Paulo, ele tem um chamado. Através do profeta Ananias, Deus libera uma palavra sobre a vida de Paulo, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Deus vai dizer, a palavra liberada sobre a vida de Paulo é essa, é vaso para mim escolhido, e eu lhe mostrarei o dia que tiver que padecer pelo meu nome. Quem gostaria de começar um chamado desse jeito? Quem gostaria de receber e começar um chamado com a palavra sobre a sua vida? Olhe, eu vou mostrar o dia que você vai padecer. Você vai começar, agora o final do seu ministério é morrer por essa causa. Dentro da atualidade que nós estamos vivendo, o evangelho que nós vemos, quem queria? Seriam poucos. Porque hoje o que as pessoas querem é destaque, querem posição. Mas esse homem que foi criado aos pés de Gamaliel, que foi preparado e foi instruído, que foi capacitado, admirado por muitos pela sua inteligência, pela sua capacidade. Esse homem que projetou a sua vida com tantas coisas,
Ele agora teve um encontro com Jesus Cristo. E a sua vida nunca mais será a mesma. A mudança é muito radical. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E nós conhecemos que Paulo ele começa a pregar o evangelho. E Paulo ele é perseguido agora pelo próprio grupo que ele fazia parte, os fariseus. Quantas vezes eles não buscaram Paulo para o matar? Mas ele continua o seu ministério. Paulo ele se torna o maior missionário de todos os tempos até o dia de hoje. Um dos maiores teólogos, o maior implantador de igreja na história do cristianismo. Um homem que foi apredejado, apanhou, naufrágio, tantas e tantas coisas na vida. Mas o que Deus ele quer falar conosco nessa noite é essa decisão de Paulo, de quando conheceu Jesus Cristo, de passar a viver com intensidade. Ele disse por várias vezes, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E tudo que eu conheço, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu refuto. Por perda, por tudo. Pelo conhecimento de Jesus Cristo. E até que ponto nós estamos vivendo dessa forma? Quais são as nossas projeções para 2021? Será que nós vamos responder a Jesus Cristo? Ou será que nós vamos viver os nossos sonhos e as nossas projeções? E o que vai permanecer na nossa vida é a nossa convicção. Será que nós vamos ver o tempo passar diante de nós? E lá na frente nós vamos viver aquela vida de saudosismo, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter vivido mais intenso com Deus. Qual é a nossa posição diante de tudo isso? E o que é forte é a convicção desse homem. Há momentos tremendos na vida de Paulo. Há um momento que eu me lembro agora que chega um profeta por nome Agabo e o profeta diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fosse hoje, todo mundo queria receber uma palavra do profeta. Fale, fale. E a palavra do profeta, ele pega a cinta de Paulo, liga os pés, liga as mãos de Paulo e diz, assim farão ao dono dessa cinta a Jerusalém, em Jerusalém. E os irmãos começam a chorar e começam a ter com Paulo, para Paulo não partir para Jerusalém. Mas a palavra de Paulo é, eu estou pronto a não só ser ligado, mas a morrer, a padecer pelo nome do Senhor Jesus. Havia uma palavra lá no começo do seu chamado. Ela nunca caiu no esquecimento, ela esteve sempre pronta, por mais que fosse dura, mas estava viva no coração de Paulo. Ele nunca hesitou em cumprir o seu ministério, ele decidiu viver com intensidade aquilo que Deus tinha vocacionado e chamado ele para viver. E aí é quando chega esse momento do texto que nós lemos, quando ele escreve essa carta para Timóteo, e ele diz a Timóteo, Timóteo, chegou o tempo. Sabe? Paulo foi preso por várias vezes e Deus criou ocasiões de escapes para que Paulo saísse e continuasse a pregar o evangelho, só que agora ele está preso
escrevendo a Timóteo, e ele vai dizer, Timóteo, olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Você entende o que é isso? O maior implantador da igreja está só. Não há ninguém com ele nesse momento. Ninguém. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. É assim que esse homem vai terminar os seus dias. Aos olhos da sociedade, um derrotado, um fracassado. Um homem culto, rico, poliglota, com um futuro brilhante aos olhos do mundo. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais porque ela se discerne espiritualmente. O mundo com a mente natural não conseguia discernir o que estava acontecendo a cada dia na vida de Paulo. Como um homem de destaque, como um homem tão de confiança, começa a viver um processo desse, preso e abandonado. E ele escreve a Timóteo agora, porque o Espírito Santo já tem revelado ao coração de Paulo que essa prisão é uma prisão diferente. Que o tempo chegou. O tempo que a palavra ia se cumprir. Eu lhe mostrarei o dia. Não vai ser escondido. Eu lhe mostrarei o dia que você tiver que padecer pelo meu nome. E Paulo está com essa consciência. Paulo já está com essa certeza no seu coração. E ele escreve a Timóteo, exaltando a Timóteo, cumpre o teu ministério, sofre as aflições, faz a obra do evangelista. É tremendo o quanto esse homem se entregou a Deus. Porque no momento como esse que ele escreve, que ele exalta aos outros, e ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. É interessante a colocação de Paulo. Paulo está dizendo, eu vou ser, não, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E aspersão de sacrifício é um sacrifício onde há derramamento de sangue. É o mesmo sacrifício que Jesus fez, o derramamento de sangue. Então, Paulo tinha a ciência em seu coração da sua morte, que o tempo era chegado. E ele diz, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas ele vai fazer uma declaração agora. Ele vai dizer, combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. As últimas palavras de alguém que tem consciência, é a certeza que vai morrer, são palavras fortes e palavras do coração. Paulo, nesse momento, ele poderia citar tantas coisas, tantos feitos, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas igrejas abertas. Mas Paulo ele vai trazer aquilo que ele acha de mais importante, porque é o que é mais importante. Guardar a fé. Não importa as suas projeções, os seus sonhos para 2021. Não importa os caminhos por onde você vai andar. Não importa os lugares, pessoas, o meio aonde você vai conviver. O que é importante é nós termos em mente, no nosso coração, guardar a fé. Dias trabalhosos virão. Dias difíceis virão. Mas a palavra de Deus para nós é: guarde a sua fé.
e que nós venhamos crescer e verdadeiramente amadurecer por tudo que nós temos ouvido da parte de Deus. E que os nossos dias que esperam o nosso futuro, quando olharmos para trás, para o nosso passado, não será aquele sentimento de saudosismo, mas a certeza, assim como Paulo, de ter uma vida entregue, pronto para cumprir, seja de que forma for, que Deus queira, mas pronto a cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E que Deus nos abençoe. Eu já encerrei.